Vou pedir para você me ajudar. Pega o aviãozinho aqui e compartilha com algumas pessoas que são importantes para você, pessoas que talvez precisem entender quais são esses hábitos da mediocridade. Antes da gente começar para valer aqui o nosso assunto de hoje, claro, a nossa reflexão. Veja se essa reflexão agora faz sentido aqui para você, ó. Está mais do que na hora de você se tornar tudo aquilo que disse que seria. Eu acho que você talvez que está aqui nesta live da blindagem emocional, você que vem me acompanhando, você que vem acompanhando meu conteúdo, você tem um incômodo. Faz sentido? Você tem um incômodo. Tem algo que vem te incomodando. Por isso que você tem buscado ajuda, você tem buscado outras pessoas, conhecimentos que você ainda não tem. Isso mostra que existe dentro de você talvez um sonho sufocado, existe aí uma personalidade que gostaria de ser muito diferente de quem é hoje. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido para você. Talvez você não conseguiu, pelas circunstâncias da vida, ser quem você gostaria de ser hoje. Só que o que eu quero te dizer aqui é: a hora é agora. Tem como você sim se transformar. Tem sim como você dar uma nova direção para a sua vida. Tem sim como você escrever um novo capítulo da sua história. Mas tudo depende de uma decisão. Você precisa decidir por isso. E essa decisão, essa primeira decisão é interna. É aqui e aqui, principalmente no coração. Você precisa decidir por isso. Porque depois você se prepara. Aí a preparação é importante. Conhecimento, o autoconhecimento e a blindagem emocional, que é o controle das suas emoções. Então, primeiro eu decido e depois eu me preparo. E aí eu entro, claro, em ação. Então, eu acho que essa insatisfação que te traz aqui, essa insatisfação que vem causando talvez angústia dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia, você precisa começar a se mexer. Não tem outra maneira de eu te falar isso. Você precisa começar a se mexer. Você precisa começar a buscar ação. Ah, ô gata, me falta coragem. Recupera essa coragem. Recupera a coragem. Por quê? Coragem é ação. Coragem é agir com o coração. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você entendeu isso, se isso fez sentido para você. Deixa eu dar mais um bom dia para algumas pessoas que chegaram aqui para a gente começar a nossa conversa de hoje. A Beth, oi Beth, bom dia. A Mariema, o que tira minha paz é o medo, muito medo. Medo do quê, Mariema? Porque assim, existem medos que são reais e medos que são imaginários. A maioria do nosso sofrimento, ela é causada por medos imaginários. Ah, eu não vou ser capaz, eu não sou bom o suficiente, ninguém gosta de mim, as pessoas vão me rejeitar. São medos imaginários. O medo real é: eu tô aqui nesse parque agora, vem um leão, e aí o leão tá faminto e ele vem aqui para me atacar. Esse é um medo real, eu preciso ter medo desse leão, porque senão eu não sobrevivo. Isso é um medo verdadeiro. Agora, um medo imaginário é uma construção da sua mente. A gente vai falar aqui de um hábito, um dos hábitos da mediocridade tem a ver com os pensamentos. Então você precisa identificar qual é esse medo. E muitos dos medos imaginários que nós temos, eles foram aprendidos. Aprendidos por repetição ou por impacto emocional. Alguém nos ensinou. Talvez a história da mamãe, a história do papai, a história do nosso ambiente. Essas histórias nos ensinaram a ter um medo imaginário. Tá bom, Mariema? A Beth Oliveira, bom dia. A Lourdes também por aqui. Kátia Barato, oi Kátia, seja bem-vinda. Silvana, bom dia. Confeitaria Ana Souza mais uma vez aqui, que bom que você está aqui. Adriana Pacheco. Dr. Hypnotherapy, seja bem-vindo, que bom, olha, que legal. Cléria Cavalcante também por aqui, a Luciana Valente, Idalina, Lúcia Leite, muita gente aqui, Isaías, Dionícia, a Ana, oi Ana, seja bem-vinda, bom dia para vocês todos. Mas medo de Uber, medo de ir a caixa eletrônico, então aí você já está com, talvez isso já é um medo que perdeu-se onde você perdeu o controle, isso está muito mais próximo de um pânico, e aí você precisa procurar ajuda, tá bom? Procure ajuda. O pânico, o medo exacerbado é uma proteção da sua mente. A sua mente está te protegendo porque ela interpreta que existe um grande perigo para você. É uma interpretação. Por exemplo, medo de ir ao caixa eletrônico.
não é um medo real. Ah, Gata, mas pode acontecer um assalto. Pode acontecer um assalto, mas estatisticamente a chance é muito menor do que não acontecer um assalto. Faz sentido isso para você? Então, esse medo você precisa tratar, por quê? Porque ele está te paralisando. Carla, seja bem-vinda. O Francisco Assis Freitas, o que tira minha paz é fobia de lugar fechado. Isso foi aprendido, viu, Francisco? Com certeza foi aprendido. Você provavelmente não nasceu assim. Mas eu já tratei casos de claustrofobia com a hipnoterapia de pessoas que aprenderam esse medo, presta atenção, aprenderam esse medo na barriga da mãe. Porque estava muito apertado, porque ela, enfim, estava muito grande, porque tinha um outro irmão junto, uma outra irmã. Então aquele sufocamento fez com que ela tivesse isso. Um outro caso que eu já tratei, né, que é até parecido com a minha história de nascimento, uma mulher que também tinha essa questão de claustrofobia por conta do que? Ela nasceu com um cordão umbilical no pescoço, então ela realmente quase morreu sufocada. Então isso gerou um aprendizado. Tudo bem? Faz sentido isso para você? É a live de pé aqui, vou andando aqui, vamos ver, até estabilizar aqui, vamos ver. A Argentina, errar o caminho basicamente nas estradas que nunca peguei. Obrigada. Legal. Adriana Cavalheiro, minha amiga, seja bem-vinda. Acho que agora está estabilizando, né? Acho que estabilizou. Acho que foi um pico, será que de calor por causa do sol? Mas o sol não está tão forte assim. Bom, vamos lá então. Vamos começar então a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje. Pega papel e caneta, porque agora a gente vai falar sobre isso daqui. Olha só, a gente começa a falar sobre 11 hábitos da mediocridade e como se livrar deles. Os 11 hábitos da mediocridade e como se livrar deles. E aqui eu quero que você escute a nossa conversa aqui com um copo vazio. Escreva aqui, copo vazio. Escreva aqui, quando você escreve, você absorve o conteúdo com mais profundidade. Escreve aqui. Não, acho que era a minha internet, viu, Márcia? Eu estou num parque aqui, eu acho que deu, ou não sei se o celular, por conta do sol, deu uma travada. Mariema, qual seria a ajuda que preciso procurar? Olha, terapia pode te ajudar, a hipnoterapia pode te ajudar, porque a hipnoterapia vai na causa. Então, assim, eu já tratei muitos casos de pânico, de síndrome do pânico. Então, esse medo exacerbado que você tem hoje e que está, de uma certa maneira, limitando a sua vida, você precisa tratar. Tá bom, Mariema? Primeiro hábito da mediocridade. E eu falo para você ouvir tudo que eu vou te falar com um copo vazio, sabe por quê? Porque vai confrontar com alguns hábitos que você tem. E um deles é a má alimentação. Esse é um hábito que torna você dentro da mediocridade. Sabe por quê? Quando você não tem um corpo saudável, quando o seu corpo não está saudável, quando o seu corpo ele não está no ápice, né? Você vai ter menos energia, isso vai fazer com que você procrastine mais, isso vai fazer com que você simplesmente não faça o que precisa fazer. Por quê? Você precisa do teu corpo. Então, quando você coloca no seu corpo um alimento de qualidade ruim, você coloca refrigerante, álcool em excesso, tudo isso vai prejudicar o que? A sua performance. Faz sentido isso para você? Escreva aqui, má alimentação, para você não esquecer. Primeiro hábito da mediocridade, má alimentação. E aqui a gente precisa a gente precisa ser mais responsável com o corpo que a gente tem. A maioria das pessoas não dá muita importância para isso. A maioria acha que, eu vou recuperar isso em algum momento. Só que os anos vão passando, vai ficando muito mais difícil de você recuperar isso. Você está gastando. Só que se você não faz uma manutenção correta, uma hora o seu corpo vai pifar. Você não vai num posto de gasolina, ainda mais com a gasolina no preço que está hoje, você não vai num posto de gasolina e fala assim para o frentista, amigo, por favor, encha o tanque do meu carro com gasolina adulterada. Você faz isso? Sim ou não? Escreva aqui para mim. Você faz isso? Provavelmente não, e eu espero que você não faça isso. E por que você faz isso com o seu corpo, que é a máquina que você precisa para
estudar, para você trabalhar, para você estar junto com seus filhos. Por que que você faz isso com o seu corpo? Você precisa entender isso. Você não pode mais aceitar. As pessoas acham que isso é normal, não é. Pode ser comum as pessoas não cuidarem dos seus corpos, mas não é normal. A gente não pode normalizar isso. E aqui, olha só, a foto que eu até usei de capa para essa live, esse aqui sou eu. Essa foto é de 2013. Eu estava pesando praticamente 25 quilos a mais do que eu peso hoje. E ali, esse Ogata que você está vendo aí, esse corpo, ele estava extremamente debilitado. Debilitado. Eu bebia muito álcool. Eu comia muita porcaria. Eu não tinha nenhuma rotina de alimentação. Então, eu tinha dia que eu almoçava 5 horas da tarde, achava isso normal. Achava isso normalíssimo, porque isso era até um status, né, de sucesso. Então, você precisa cuidar desse corpo, porque senão você vai chegar a esse corpo aí. E esse corpo, uma hora, ele cobrou a conta. Você tá vendo aqui, ó, um pouquinho abaixo aqui de mim, ó, no pescoço da imagem? Esse aqui era o meu tumor, foi o meu tumor, o tumor que eu tive. O meu corpo foi tão judiado, que uma hora a conta chegou. E você não pode esperar que isso aconteça com você. Olha a diferença de vida, de olhar, inclusive. Você precisa recuperar o seu corpo. Faz sentido para você? Esse é um hábito da mediocridade. Tudo bem? Faz sentido? A Tânia, só alguns traços se parecem com você hoje. Alguns, e porque sabemos que é você. Sim, é outra pessoa, Tânia. É outra pessoa. Eu lembro que, acho que em 2018, eu renovei meu passaporte. E quando eu vi as duas fotos, eu falei, nossa, são outras pessoas. Eram duas pessoas diferentes, totalmente diferentes. Então esse é o primeiro hábito da mediocridade, a má alimentação. O segundo, vai parecer papo de mãe aqui, mas poucas horas de sono. Poucas horas de sono. Quando você não respeita o seu corpo para ele descansar, para que ele possa repor, né, as suas energias, você também está o quê? Você está desgastando a sua máquina. Essa máquina aqui. E a gente se habituou. Escreva aqui, poucas horas de sono, para você não esquecer também. Poucas horas de sono é o segundo hábito da mediocridade. Quando você se acostuma com poucas horas de sono, a conta uma hora chega também. Você precisa entender que o sono, ele é regenerativo. Ele é regenerativo. Você precisa ter aí boas horas de sono. Ô gata, mas eu não consigo por conta da minha rotina. Você precisa encaixar o sono como prioridade. O sono precisa ser uma prioridade para você. Tudo bem? Faz sentido isso? Ele precisa ser muito mais prioritário do que qualquer outra tarefa. Eu, nessa época aí da foto, eu me acostumei a dormir 4 horas por dia. E eu achava que conseguia, só que para conseguir ficar de pé no dia seguinte, eu usava alguns recursos que não eram muito bons para mim, como por exemplo energético. Eu consumi muito energético na minha vida. E isso, o energético é uma grande bomba, porque é muito açúcar, é uma bomba de açúcar. E aquilo foi fazendo mal para mim, aquilo foi acabando com o meu corpo também. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, segundo hábito da mediocridade, poucas horas de sono. Você precisa ter um sono revigorante. E para você ter um sono revigorante, você precisa também olhar para a sua rotina de saída. Escreva aqui, rotina de saída, para você não esquecer. Rotina de saída. O que é uma rotina de saída? Uma rotina de saída é como é que você vai para a cama para dormir. Você dorme com o celular e aí fica lá vendo vídeo, porque isso prejudica o seu sono. Isso torna o seu sono muito mais instável. Tudo bem? Então você precisa criar uma rotina de saída para que você possa dormir bem. Beleza?
Boa, Ana. Rotina de saída. Escreva aí para você não esquecer. Vou pedir sua ajuda, ó. Clica aqui no aviãozinho. Eu vou mandar também para algumas pessoas aqui. Vamos colocar para algumas pessoas estarem aqui com a gente, para que a gente possa... Isso, para que a gente possa ter mais pessoas aqui nessa live. Vamos para o terceiro hábito da mediocridade. Opa, terceiro hábito da mediocridade. Bom dia, bom dia. Terceiro hábito da mediocridade tem a ver com mentalidade. E é a mentalidade negativa. Uma mentalidade negativa. Presta atenção agora, porque agora o teu ego aí vai ficar incomodado. Escreva aqui, mentalidade negativa. Oi, Mariflor, seja bem-vinda. A Rose também por aqui, a Cláudia, sejam bem-vindas. Mentalidade negativa. Quando eu sempre acredito que as coisas não darão certo, que sempre eu vou fracassar, que tudo é difícil para mim, isso tudo compõe uma mentalidade negativa. Faz sentido isso para você? E uma mentalidade negativa é um hábito da mediocridade. E a gente precisa controlar isso. Nós temos o poder, nós temos a chance de controlar isso, de interromper um pensamento. Nós temos a chance de interromper um pensamento. Você precisa treinar isso, mas é possível você interromper um pensamento. Essa mentalidade negativa é um hábito que corrói a sua esperança, corrói a sua força de vontade, porque você acorda e se você tem essa mentalidade negativa, você já fala o seguinte: não vai dar certo, não vale a pena eu acordar, não vale a pena eu fazer. Essa mentalidade negativa, ela precisa ser combatida. Esse é o nosso terceiro hábito da mediocridade. E esse terceiro, ele está intimamente ligado com o quarto, ó, presta atenção, que são os ambientes enfraquecedores. Estar em ambientes enfraquecedores é um hábito também da mediocridade. E o ambiente enfraquecedor é aquele que obviamente não te fortalece, é aquele que te deixa para baixo muitas vezes. É aquele ambiente que te faz se sentir pior, que faz você achar que você não é capaz. É aquele ambiente que o tempo todo duvida que você possa alcançar o que você gostaria. Alguém aqui se identifica, alguém acha que vive num ambiente enfraquecedor? Escreva aqui para eu saber se você hoje vive num ambiente enfraquecedor. Esse é um hábito extremamente ruim, se manter dentro desse ambiente enfraquecedor. Quando eu me mantenho dentro desse ambiente enfraquecedor, eu acabo sem forças muitas vezes para me impor, para colocar minha opinião, para poder ser quem eu gostaria de ser. E sabe qual é o ponto? O ponto aqui é que você vai aceitando isso como normal. Isso não é normal. Isso pode ser comum, mas não é normal. Viver num ambiente enfraquecedor, viver num ambiente onde as pessoas sempre batem em você, seja através de palavras, seja emocionalmente e até fisicamente também, isso não é um hábito saudável. Esse é um hábito da mediocridade. Esse é um grande hábito da mediocridade. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso para você? A gente está falando aqui hoje de 11 hábitos da mediocridade. A gente falou má alimentação, poucas horas de sono, mentalidade negativa e agora ambiente enfraquecedor. Ó, várias pessoas se identificando com esse ambiente enfraquecedor. Bom dia, Rose Marinho, seja bem-vinda. Juliana Mello, fala Ju, minha amiga, minha vizinha, seja bem-vinda. O Jonathan Kedder também por aqui. Valéria Raposa, Valéria, seja bem-vinda. Valéria já treinou, né, Valéria? Ana, oi Ana, seja bem-vinda. A Sandra também por aqui, a Verônica, oi Verônica. A Rubenilson também, excelente. Continua aqui comigo porque a gente vai falar de 11. Nós estamos falando de 11 hábitos da mediocridade. Como eu mudei de lugar, eu vou pegar minha água que ficou ali, mas agora a gente vai falar de um que eu acho muito interessante, que é um hábito que a gente precisa recuperar, ou de alguma maneira a gente precisa buscar, que é esse hábito aqui, ó.
quer dizer, a falta desse hábito, ele é muito ruim para você, que é o número 5, que é desconexão espiritual. E aqui toma muito cuidado, tá bom? Cada um tem a sua religião, a sua crença, mas a gente precisa trabalhar a nossa espiritualidade, seja através da sua religião, seja através do que você acredita, tudo bem? Mas esse é um hábito da mediocridade, quando você não tem conexão espiritual, quando você está o tempo todo no fazer, sem prestar atenção em muitas coisas que estão ao nosso redor. Por exemplo, para mim, estar aqui num parque hoje, acho que talvez vai ser a melhor coisa do meu dia hoje, porque isso aqui me traz muita paz, Aqui eu posso meditar, eu posso correr, eu posso tocar a natureza. E a gente que vive em grandes cidades, a gente se desconectou espiritualmente. Então, eu quero que você entenda que isso, da maneira que você achar melhor, para alguns é ir a uma igreja toda semana, todo domingo, para outros é orar do jeito que você quiser. Mas essa conexão espiritual, ela é importante. Por quê? Porque essa espiritualidade, ela precisa estar forte para você o quê? Para que isso te ajude na sustentação da sua transformação de vida. A gente precisa se conectar muito mais com a gente mesmo, com a gente mesma. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Esse é o 5º hábito negativo, essa desconexão espiritual. A sexta também vai mexer com o teu ego. Porque a sexta tem a ver com algo que as pessoas têm muita dificuldade, que é a quebra da palavra. A quebra da palavra. As palavras têm muito poder e a gente não se dá conta disso. Uma palavra tem poder. Então, quando você promete a si mesma que você vai cumprir uma dieta e você quebra essa dieta, você está mandando um recado subliminar para sua mente de que você não é capaz, de que você mais uma vez desistiu, que você mais uma vez fracassou. Faz sentido isso para você? E a gente se acostumou como um hábito de sociedade a mentir. A gente aprendeu a sair de algumas situações que não são confortáveis através da quebra da palavra. Por exemplo, vamos imaginar aqui que eu conheço o Rubenilson há muito tempo. E aí a gente não se vê também há muito tempo. E aí em um momento eu falo: ô Rubenilson, tudo bem? Ô gata, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Pô, a gente precisa se ver, né? A gente precisa conversar mais, né? Sim, vamos conversar. Beleza, vamos marcar? Vamos marcar. E fica nisso. Aí você pode falar o seguinte: nossa, isso é um detalhe. Não, mas ali você quebrou porque você nunca marcou. Eu nunca marquei esse encontro com o Rubenilson. Então, eu quebrei a minha palavra. Guarda isso que eu vou te falar. O que você faz nas pequenas coisas, você faz nas grandes coisas. O que você faz nas pequenas coisas, você faz nas grandes também. Então, quebrar essa palavra que pode parecer pouca, bobinha, mas isso, talvez, você vai repetir o mesmo processo em algo grande e importante para você. Tudo bem? Então, quebra da palavra é mais um hábito da mediocridade. Para você sair da mediocridade, você vai precisar o quê? Recuperar o poder da sua palavra. E o poder da sua e manter a sua palavra não é tão fácil assim. É um desafio árduo. Porque existem muitas distrações, existem muitas pessoas que te influenciarão a quebrar essa palavra. E aí, para você sustentar isso, você vai precisar ter muita blindagem emocional. Tudo bem? Faz sentido? A Márcia, palavras, como tem poder. A Tânia, verdade, aprendi isso ontem. Tânia, você... Verdade, Tânia. Verdade, a Tânia passou na hipnoterapia comigo ontem. Verdade. Palavras têm poder. E aí a gente carrega muitas vezes um peso enorme ao longo da nossa vida.
Por quê? Porque a gente vai acumulando essa quebra de palavras. Isso se torna um poder. Se torna algo destrutivo, um poder que te destrói. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Vamos ao 7º hábito da mediocridade. E esse talvez você tenha, infelizmente, que é o excesso de ressentimentos. Alguém se identifica com isso aqui? O excesso de ressentimentos, ele é extremamente ruim para uma transformação de vida verdadeira. Por quê? Porque o ressentimento, ele está envolvido por uma emoção chamada raiva. Escreva aí, raiva. Uma emoção chamada raiva. E a emoção, uma emoção, presta muita atenção agora que eu vou descer um pouquinho para falar de neurociência. Uma emoção, ela te protege. Ela te protege quando a sua mente percebe que você está correndo algum risco, que você está correndo algum perigo. E essa emoção, a raiva, ela sempre que tem um gatilho sendo acionado, essa raiva, ela também é acionada e aí você reage. E aí você reage. Você já percebeu que às vezes você reage de uma maneira que não faz nenhum sentido, que racionalmente não faz nenhum sentido, mas teve um gatilho que fez com que você reagisse dessa maneira? Por isso que guardar esses ressentimentos não é bom. E aqui eu não vou falar para você, olha, só você respirar e deixar ir. Não é tão simples assim. Por isso que num processo como a hipnoterapia, por que a hipnoterapia é eficaz? Porque ela vai na causa para dessensibilizar uma emoção como a raiva. Então eu preciso, por exemplo, primeiro dessensibilizar essa emoção para poder dar uma nova interpretação. E aí sim, talvez a pessoa decidir pelo perdão ou não. Talvez a pessoa nunca queira perdoar uma outra pessoa e tá tudo bem. É um problema dela. Mas eu não posso simplesmente, vamos imaginar aqui um exemplo bem drástico, só para você entender. Alguém que abusa de mim. Você foi abusada por alguém na infância. Não é simplesmente falar, deixa, perdoa e bababá. A raiva está aqui, porque a raiva te protegeu naquele momento. Então, primeira coisa, eu preciso descarregar essa raiva. E como que eu descarrego isso? Dentro de um processo de hipnoterapia, ou você vai gritar, você vai xingar, você vai bater, enfim, você precisa descarregar isso, porque isso está entalado aqui. E enquanto eu não descarrego essa raiva, sempre que uma situação parecida acontecer na minha vida, o gatilho vem e aí eu reajo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, ressentimento, guardar os ressentimentos é algo que te deixa na vida da mediocridade. Vai te deixar na vida da mediocridade. E aqui anota, existem 3 emoções. 3 emoções. São as 3 emoções que são a causa de todos os problemas que nós temos. Um deles é a raiva, que a gente acabou de falar. Um deles é a raiva. O outro é o medo. E a outra é a tristeza. É a tristeza. Raiva, medo e tristeza. São emoções de proteção, só que elas são a causa da maioria dos problemas que nós carregamos hoje. Adultos não têm problemas, guarda isso. As crianças dos adultos, sim. Adultos não têm problemas. Quem tem problema é a criança. Então, enquanto eu não vou lá ajudar essa criança, eu continuo com essa raiva, eu continuo com esse medo, eu continuo com essa tristeza. Boa, Ana Souza, obrigado. Raiva, medo e tristeza. Raiva, medo e tristeza. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Vamos ao 8º hábito da mediocridade. 8 de 11, são 11 aqui. O 8º, vergonha de pedir ajuda. Vergonha de pedir ajuda. Quando você está numa situação ruim, quando você talvez se sinta mais fraca, é hora de você pedir ajuda. Esse orgulho que você talvez tenha não vai te levar a lugar nenhum. Esse orgulho que você tem talvez só vai te afundar ainda mais. Não tenha vergonha de pedir ajuda. E isso pode ser uma ajuda especializada, como um terapeuta, um psicólogo, ou ajuda de alguém próximo a você.
Sozinho é muito mais difícil, sozinho é muito mais penoso, principalmente quando você está numa situação ruim, quando você está fraca. Porque quando você está fraca, é a hora que a mediocridade, ela toma conta de você. Ela toma conta de você. E uma coisa que eu quero que você entenda aqui, você não pode mais negociar com a mediocridade. A mediocridade, ela está o tempo todo na nossa vida, o tempo todo. E aí, você não pode mais ficar negociando com ela, você precisa ser inflexível. Não dá para negociar com a mediocridade, não dá. E por isso que você precisa de ajuda. Eu fico muito feliz que você esteja aqui todas as manhãs me ouvindo, porque a minha live aqui, a minha conversa não é uma conversa fácil, eu sei disso. A sua mente o tempo todo tenta te tirar daqui, o tempo todo. Porque tem lives muito mais divertidas, né? Pessoas rindo, falando, e tá tudo bem, cada um no seu quadrado. Mas você que está aqui ouvindo o que eu estou falando todos os dias, é porque você realmente tem fome de mudança, você realmente quer transformar a sua vida. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Tudo bem? Faz sentido? 9º hábito da mediocridade. 9º hábito. Não se valorizar. Não se valorizar. A não valorização. E essa não valorização tem a ver com não merecimento. Você não se acha merecedora de qualquer coisa boa. E aí você não se valoriza. Você não consegue se olhar como alguém incrível que é, como alguém que tem um potencial enorme aí dentro, e você se conforma com a mediocridade. E você se conforma com uma vida mais ou menos. Essa falta de autovalorização, ela é destrutiva. Por quê? Claro, ela bate na sua autoestima. Por isso que, para você transformar a sua vida, recuperar a autoestima, é um passo essencial. É um passo assim enorme, importantíssimo para esse processo. Não dá para você pensar em transformar a sua vida se você não tem autoestima, se a tua autoestima está baixa. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Não valorização. E como é que você identifica essa não valorização? Quando tudo que você faz está errado. Quando você não consegue enxergar as coisas boas que você fez até aqui. A sua vida hoje pode estar um caos. Mas eu tenho certeza que você fez já tantas coisas boas. Tantas. Só que você não valoriza. Você não valoriza as pequenas conquistas. Você não valoriza as pequenas conquistas. Você fica se comparando, achando que, nossa, eu fiz isso, nossa, e o outro fez aquilo tão grande. E aí você se acha menor. Não, cada um no seu tempo, cada um no seu processo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, esse também é um hábito muito ruim. Essa não valorização. E você precisa recuperar isso. Deixa eu ver aqui alguns comentários antes de falar mais alguns hábitos. A gente vai até 11. Oi, Kika, seja bem-vinda. Beth Jane também por aqui. A Carla, cuidado com a raiva, medo e tristeza. Exatamente, Carla. Exatamente. Saramosa também por aqui. Laiane, Ednete, Maria Elizabeth também por aqui. A Márcia, sempre vivi com muita vergonha. A timidez me domina. Então, ó, presta atenção, Márcia. Você não nasceu tímida. Você não nasceu com essa vergonha. Você aprendeu a ter isso como um recurso. Eu sempre conto essa história porque é importante para você entender. Até 5 anos atrás, seria impossível eu fazer o que eu faço aqui todos os dias, de ficar falando que nem um papagaio por 45 minutos. Seria impossível. Porque eu também tinha vergonha, eu tinha medo do julgamento. Será que as pessoas vão falar o que de mim? Vão falar o que dos meus dentes, do meu cabelo, dos meus olhos? O que as pessoas... Eu ficava com medo. E foi numa sessão de hipnoterapia, numa única sessão de hipnoterapia, que eu entendi isso e dei um novo significado. Eu, aos acho que 5, 6 anos de idade, eu estava iniciando numa nova escola. E aí, no primeiro dia de aula, a professora chega e pede para eu me apresentar, para eu me levantar e me apresentar na frente de todo mundo. É uma situação desconfortável, né? Imagina, você está chegando, né, uma criança chegando num ambiente que você não conhece, é pesado, é diferente de hoje. Se alguém chega aqui para mim,
Ó, você pode se apresentar aqui para o parque? Beleza, oi, meu nome é Márcio Gata, babá, eu consigo fazer isso. Hoje eu consigo. Mas ali, obviamente, eu fiquei nervoso. E na hora, né, que eu levantei, eu falei o meu nome, só que eu falei meu nome errado. Ao invés de falar Márcio, eu falei Márcia. Márcia é o Gata. O que aconteceu? Todo mundo riu, óbvio. E aquilo se tornou um aprendizado para mim. O aprendizado foi: falar em público é perigoso. Quando você está falando para muitas pessoas, as pessoas vão rir de você. Isso não é bom. E foi um aprendizado que ficou para mim. Então, esse novo significado que eu dei, né, dessensibilizando, entendendo o contexto, fez com que eu hoje possa falar para várias pessoas, fazer live, dar treinamento como é a blindagem emocional. Eu consigo me comunicar muito bem, tá bom? Então você pode mudar isso. Obrigado, Carla, fico muito feliz. É muito bom te ouvir. Obrigado, Lice, gratidão. A Kátia, tenho dificuldade em pedir ajuda. Pois é, sem ajuda vai ser mais difícil. Sabe por quê? A gente precisa reconhecer e ter a humildade de entender que existem conhecimentos que nós não temos. Tá tudo bem. Então, se eu não tenho e se você tem, eu vou precisar desse conhecimento. Eu preciso da sua ajuda. E quando eu recuso uma ajuda, a minha vida não muda. A minha vida não muda. Faz sentido? A Tânia, foi o melhor que eu fiz. Que eu fiz procurar, gritar ajuda. Tenho certeza que a mudança vale muito a pena. Só estou engatinhando, mas sei do potencial que tenho e quem me assiste. Boa, Tânia, excelente. Exatamente. Tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda sempre. Queria ser um papagaio, diz a Marta. Também não precisamos ser um papagaio assim, né? Mas não, falar com tranquilidade, com espontaneidade. Antes, só para você ter uma ideia, Márcia, eu sou jornalista de formação e eu dava muito palestra para estudante. Nossa, como eu sofria. Dava dor de barriga, suadeira. Nossa, era horrível. Hoje, toda hora, se eu puder, eu estou falando. Toda hora eu estou palestrando. Por quê? Porque eu gosto. Eu gosto realmente de falar. Vamos lá, então, agora para os 2 últimos hábitos da mediocridade. Vou repassar aqui todos para você olhar, tá bom? Antes da gente chegar aos 2 finais. Primeiro, má alimentação. Segundo, poucas horas de sono. Terceiro, mentalidade negativa. Esse é um hábito extremamente corrosivo. Quarto hábito, ambientes enfraquecedores. Tem muito a ver com o terceiro. Quanto mais esse ambiente for enfraquecedor, mais difícil de você ter forças no seu dia a dia. 5, desconexão espiritual. Esse é um ponto que eu acho que todos nós precisamos em algum momento da vida se reconectar ou intensificar isso de alguma maneira, de acordo com o que você acredita, de acordo com a sua religião, com a sua fé, tá bom? 6º hábito da mediocridade, quebra da palavra. Quando você quebra a sua palavra, você cria aí um processo não íntegro na sua vida e isso abala a sua autoestima também. 7º, excesso de ressentimentos, a raiva. Quando a raiva está ali o tempo todo, ela não é dessensibilizada, ela não é quebrada, você vai reagir com agressividade, tá bom? Você vai reagir com agressividade. 8º, vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda, o que a gente acabou de falar aqui. E 9º, o 9º é esse daqui, não valorização. A não valorização. Vamos ao 10º. E o 10º é talvez eu não vou dizer que é o mais importante, mas é um dos mais importantes. Presta atenção aqui. Um hábito da mediocridade é o imediatismo. Tudo para ontem, eu quero tudo para ontem. Eu quero resolver 50 anos de uma vida de sofrimento em uma sessão, em um treinamento, em um livro, em uma live. Alguém aqui se identifica com esse imediatismo? Esse imediatismo, ele é extremamente corrosivo, extremamente pernicioso. Você precisa aprender a gostar do processo. Você precisa aprender a amar o processo. Escreva aqui, amar o processo. Porque a transformação de vida verdadeira e duradoura
Porque assim, não adianta você mudar por um mês. Você já viveu isso? Ah, mudei por um mês, por um mês eu fui lá na academia e eu fiquei do jeito que eu queria, só que depois eu chutei o balde da barraca. Valeu a pena? Mudança, transformação de vida, ela é um processo e ela precisa ser duradoura. Ela precisa ser duradoura. Por exemplo, esse Ogata aqui que eu te mostrei, ele não cabe mais na minha vida. Eu não estou dizendo que nunca mais eu serei esse cara, mas eu vou lutar todos os dias para não ser esse cara. Todos os dias eu luto. Não porque eu não honre ele, não porque eu deteste, odeie, não. Eu honro demais ele. Esse cara viveu muitas batalhas, ele viveu muita coisa, ele fez o que tinha que fazer do jeito, com o conhecimento que ele tinha no momento, mas eu luto todos os dias para não ser, para não chegar a esse estado que ele chegou. Eu luto todos os dias. Então você também precisa fazer isso. Você precisa entender que esse imediatismo que você tem para que as coisas se resolvam de um dia para a noite, como eu disse, você quer resolver 50, 60 anos de uma vida de sofrimento em um dia, não é assim. É um processo. É um processo e você precisa aprender a amar o processo. Sem amar o processo, você vai desistir. E uma coisa que vai fazer também, que faz você desistir mais fácil, é o nosso 11º hábito da mediocridade, que é a falta de blindagem emocional. A falta do controle das emoções. Quando você não tem o controle das suas emoções, você desiste mais rápido. Quando você não consegue controlar os seus processos emocionais, você se arrepende, você se frustra, você se chateia, você não se valoriza, você quebra a sua palavra, você se agride. A falta de blindagem emocional é um hábito da mediocridade. Você precisa, para sair da mediocridade, você precisa ter blindagem emocional, você precisa ter o controle das suas emoções. Escreva aqui, blindagem emocional, para você não esquecer. Blindagem emocional. Você precisa ter o controle das suas emoções, dos seus processos emocionais. Se você não tem isso, você desiste mais rápido. A blindagem emocional, ela é essencial para quê? Para você, por exemplo, quebrar um pensamento negativo. Eu não preciso pensar nisso agora. Eu não preciso olhar para isso agora. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, esses 11 hábitos que eu coloquei aqui para você, olha que borboleta linda. Vamos ver se você consegue ver aqui. Peraí, olha lá. Bonito fazendo parque por isso, ó. Olha só. Olha só. Olha lá. Isso é você estar em presença, olha só. Olha que legal. E foi embora. E foi embora. E foi embora. Entenda que esses hábitos da mediocridade, eles estão deixando você triste, infeliz, sem ação, refém de um relacionamento ruim, de uma profissão ruim, de uma saúde debilitada. Você precisa começar a vencer esses hábitos. Você precisa começar a vencer esses hábitos. E talvez te falte coragem agora. Se te falta coragem, recupera isso. Recupera a coragem, é possível. Eu vejo isso diariamente, eu tenho falado isso incansavelmente, eu vejo isso diariamente na comunidade Coragem, que é a comunidade que eu criei de pessoas que continuam no processo, pessoas que se mantêm no processo. Porque primeiro, elas entenderam que é um processo, e esse processo, ele é gostosinho, gata? Não, não é gostosinho. Ele tem altos e baixos. Mas quanto mais você se mantém no processo, mais fácil ele fica. Ele fica mais fácil. Mas não significa que nunca mais você terá um problema na sua vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você?
Então, entenda que você pode sair dessa vida que você está vivendo hoje, dessa vida da mediocridade. Mas para isso você precisa pedir ajuda, você precisa fazer as pazes com a sua história, para se livrar, por exemplo, desse hábito do ressentimento. Você precisa de preparação, conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui para mim então qual foi o seu maior aprendizado. Qual foi o seu maior aprendizado? E eu vou te dar um livro, vou te dar a dica de um livro muito legal para você entender mais sobre hábitos, sobre como que um hábito impacta na sua vida, tá bom? Geralda, estou aguardando a resposta sobre a hipnose. Acho que você mandou alguma mensagem direta? Manda de novo para mim, Geraldo. É que tem muita mensagem, eu peço até desculpas. Eu às vezes não consigo dar conta, vem muita mensagem. Principalmente depois das lives, muita gente me manda mensagem e aí às vezes se perde, tá bom? Se você puder me mandar de novo, só assim, ó, gata, tô aqui, só para eu lembrar, tá bom? Coloca aqui, lindo lugar, isso. Eu tô aqui no Horto Florestal, na zona norte de São Paulo. Ah, a borboleta foi embora. Tão bonita, né? Abrilhantou a nossa live. A melhor parte da live, sem dúvida nenhuma, foi a borboleta. Deixa eu dar a dica aqui de um livro para você, importantíssimo. Um livro bem legal. É um livro técnico, mas importante para você entender sobre hábito. Ó. Hábitos Atômicos, do James Clear. É um hábito para você, é um livro para você entender melhor sobre os hábitos, como eles se formam e como que você pode imprimir alguns positivos dentro da sua vida, tá bom? Então, esse é o livro que eu vou indicar hoje para você, Hábitos Atômicos, do James Clear. Coloca aqui para mim qual foi o seu aprendizado com a live de hoje, o que você entendeu, o que você aprendeu, o que ficou aí para você, para a gente discutir aqui a sua dúvida, a sua pergunta. Amanhã, claro que tem live da blindagem emocional também, às 8 da manhã. E domingo, já guarda. Domingo tem Mentalidade Ogata no domingo às 19 horas no YouTube. Para quem é da comunidade Coragem que está aqui, hoje temos encontro do Hot Seat, temos Hot Seat hoje, ó, 2 Hot Seats incríveis, que vão ajudar muitas pessoas. Lice Brigadeiros, pertinho, é mesmo, Lice? Tá pertinho daqui, que legal, muito, muito bom. Bom, já que vocês não têm perguntas, eu me vou então, para que a gente possa ter um lindo dia, tá bom? Que você tenha um lindo dia, uma linda quarta-feira e a gente se vê amanhã às 8 da manhã, tá bom? Grande abraço!